todos os dias eu estou em tuas mãos. Deixa eu me levar, eu me deitar, cantarei a vontade de Deus. te amo, Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, meditando me levanto, até eu me deitar, cantarei a bondade de Deus.
És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és bom. Vamos adorar o Senhor, te bendizemos. Não cansaremos de dizer da tua bondade, do teu amor, da tua esperança, através deste sangue precioso de Jesus derramado naquela cruz, para que tivéssemos vida eterna, vida em abundância. Te agradecemos, Senhor, que não foi somente isso. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Na manhã de um domingo, nosso Salvador, nosso Senhor, venceu a morte, para que possamos, junto com Ele, estarmos contigo na eternidade um dia, adorando, bendizendo, exaltando, louvando ao Deus Todo-Poderoso. Nós te agradecemos, Senhor, que só aqueles que sabem, experimentam deste Deus maravilhoso podem abrir suas bocas e cantar com toda a alegria, com todo o fôlego. Tu és maravilhoso, das tuas maravilhas, a esperança que abre e arde os nossos corações de todos os dias. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. És fiel em todo tempo. Esse cântico, ele nos traz muito forte sobre a bondade de Deus, né? E eu estava vendo um testemunho do pastor dizendo que ele não entendia porque o pastor Márcio Valadão, foi o pastor titular da Igreja Batista da Lagoinha em Belo Horizonte por muitos anos, né? O ano passado ele saiu, acho que com 50 anos de ministério, se não me engano. Ele fala muito da bondade. Quem conhece, quem já viu o pastor Márcio pregar, quem já conviveu um pouco ali com a Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, ele tem realmente muito forte e exalar a bondade de Cristo. E eu vi o pastor dizendo que ele não entendia como que o pastor Márcio fala tanto da bondade
Mas no meio da adversidade não tem como nós olharmos e termos a vontade de Deus. E ele diz que ele viveu um momento na vida dele em que o pai dele faleceu. E no dia que o pai dele faleceu, ele provou a bondade de Deus. Que Deus é bom, Ele é fiel em todo o tempo. Então essa música, se você hoje está com o seu coração entristecido, se você hoje está pensando nos seus problemas, que você possa focar agora nessa bondade, nessa fidelidade de Deus. Ele não deixa que a bondade dele saia de sobre a nossa cabeça. Nós tivemos agora a escola pela manhã e falando do sumo sacerdote que é Cristo Jesus. E a bondade dele, ela não sai do nosso meio. Ela está andando ali na igreja, no meio do corpo, como diz em Apocalipse. E ele anda no meio da igreja. E que a bondade do Senhor reflita sobre você agora. Se você está achando que Deus não é bom, se você está vivendo um momento de adversidade na tua vida, começa a declarar: Ele é fiel em todo o tempo. A bondade dele está aqui sim, mesmo neste momento de luta, neste momento de dor. Em todo o tempo, Ele é tão bom. Vamos gerar vida, em todo tempo tu és tão bom, todo fôlego me vem. Eu cantarei a bondade de Deus.
Eu estou seguro em tuas mãos, nada temerei. Deus é bom. Amém. Você trouxe
dízimos, suas ofertas, que você trouxe para colocar diante do altar do Senhor, como forma de culto para adoração ao nome do Senhor. Faça nesse momento, então estaremos entrando esse hino de adoração ao Senhor. Amém? Vazio, quebrado, me prostrarei. Deixa-me com tua graça. Vazio, quebrado, me prostrarei. Deixa-me com tua graça. Desesperado por ti, necessitado de ti, eu clamo por ti. Aceitação para mim, caminhamos para tua face. Tua face, vazio, quebrado, me prostrarei. Deixa-me com tua graça. Vazio, quebrado, me prostrarei. Deixa-me com tua graça. Estou sem poder, preciso da tua atrás de mim, nova vida outra vez. Estou vazio, venha me deixar, outra vez, nova vida outra vez. Vazio, quebrado, me prostrarei. Deixa-me com tua graça. Vazio, quebrado, me prostrarei. Deixa-me com tua graça. Estou sem poder, preciso da tua outra vez, nova vida outra vez. Estou vazio, venha me deixar, outra vez, nova vida outra vez. Vazio, quebrado, me prostrarei. Deixa-me
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Uma página aqui rápida. Eu estou precisando de alguém adulto para ficar com as crianças. Elas estão muito... E isso atrapalha muito o clima. Então, alguém vai ter que... Não, e elas amam cantar e elas amam adorar. Nós não podemos perder isso delas. Então, um adulto tem que estar perto delas para levá-las à adoração. Entendeu? Porque elas não, elas vão estar aqui, vão estar cantando, estar dançando, mas tem que ter alguém para ajudá-las. Então, a gente vai precisar nos cultos para poder elas não ficarem nesse sai e entra, que não é bom. E elas também perdem a adoração. Elas têm que aprender a adorar o Senhor. Né? Nós temos que ensinar. Enquanto nós adoramos, nós temos que ensinar as crianças que elas também estão em culto, em reverência e em adoração. Para elas aprenderem isso. Amém, queridos? Vamos ver se no domingo que vem a gente já começa a trabalhar isso nelas. E elas gostam. Hoje eu falei com a Estherzinha. Ela é uma adoradora. Esther, ela conhece todas as músicas, ela fica ali adorando. Né? Você vê que a expressão dela de adoração. Nós temos que, então, incentivar cada uma delas a esse momento de adoração. Amém? Então, eu vou orar pelo dízimo e oferta e dizer para vocês o seguinte: vazio, quebrado, porque é só assim que a gente entrega. Se você não está vazio e está quebrado, você tem que... E o Senhor, Ele quer que a gente possa multiplicar cada vez mais. Né? Ele quer o povo dele um pouco próspero. Né? Não tem esse negócio de evangelho de prosperidade, é isso. O povo de Deus, que nós vimos hoje na escola, o povo santo, que cuida um do outro, é um povo próspero. Né? Então, que Deus abençoe cada um que dizimou, cada um que ofertou, a sementeira da casa de cada um. Né? Que Deus faça prosperar cada vez mais em todos, no shalom dele, né? Em toda a área da sua vida. Amém? Deus abençoe, né? E Paulo vai trazer a palavra, né? Bom dia, irmão. Bom dia. Vamos ver. Marcos capítulo 4, a partir ali do versículo 35. Vem falando assim: naquele dia de tardia, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebatavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim, tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é esse que manda até no vento e nas ondas? Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor possa estar falando no meio de nós, que o seu Espírito possa estar nos falando, Senhor. O Senhor possa estar realmente trazendo aquilo que o Senhor quer trazer, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço por isso. Amém. Irmãos, essa passagem é uma passagem muito conhecida, né? Essa passagem da tempestade, né? É uma passagem bastante conhecida, né? E ali no Mar da Galileia. Mar da Galileia, não sei se alguém já viu vídeo, já olhou alguma coisa. A gente chama de mar, mas na verdade é uma lagoa.
Uma lagoa de água doce. Menor até que muitas lagoas que nós temos aqui no Brasil. Mas era um ponto muito importante da região. Fabricação de reis, um ponto muito importante ali. E Jesus operou muito ali no entorno do Mar da Galileia. Mais da metade dos milagres que Jesus fez, que são relatados no Evangelho ali, são no entorno do Mar da Galileia. E eu perguntei se alguém já viu algum vídeo, porque na maioria dos vídeos que a gente vê, você vai ver que o Mar da Galileia, essa lagoa, é muito tranquilo. Cara, é muito tranquilo mesmo. Não tem nem marola, pra você ter ideia. É um negócio assim, em determinados momentos de você olhar e ver a água planinha, assim, ó. Não tem nada de marola, de ondinha, nada disso. O que acontece ali? Parte dessa lagoa, existem uns paredões ali, umas montanhas bastante altas ali, e tem um corredor que corta ali, mais de um país até. E em determinados momentos do ano, passam uns ventos ali muito fortes mesmo, e são ventos gelados, porque muitos daqueles montes têm gelo no alto deles ali. Então, quando vem aquele vento forte e gelado e se depara com uma lagoa, na maioria das vezes com uma água de temperatura maior, formam então esse tipo de situação que eles encontraram ali. Vento forte, tempestade, em função disso, né? Isso até hoje. Para vocês terem uma ideia, hoje, dependendo da intensidade dos ventos, eles proíbem a navegação ali. Hoje, com barcos com motor, muito mais seguros, maiores. E na época, a gente está falando de uma época que o barco era de madeira, que tinha no máximo 12, é um barco feito para no máximo 12, 13, no máximo 15 pessoas. No máximo 15 pessoas. Até gozado que muita gente refutava essa passagem por conta dos discípulos, né? Porque eles diziam que era... Aqui não fala a quantidade de discípulos que estavam no barco, né? Supõe-se que era Jesus mais 12, então 13 pessoas pelo menos. E diziam que naquela época não faziam barcos para mais de 10 pessoas. Mas aí, uns anos atrás, aí, encontraram um barco, né? Afundado lá. Obrigado, cara. Deus te abençoe. Pega aqui, ué. Pega aqui, pô. Aí encontraram um barco afundado lá e pelas condições do barco, né, eles queriam manter para levar para o museu, que está até hoje esse barco no museu lá. E esse barco era um barco maior que cabia até 15 passageiros nesse barco, né? Então, só estou falando de curiosidade aqui, né, só porque muita gente refutava essa passagem aqui por conta disso. Bom. Hã? Pois é. Então. Então, assim, estou contextualizando isso aqui só para a gente entender que quando eles se depararam com esse vento forte ali, era vento forte mesmo. A onda estava subindo e batendo, e eles realmente ficaram com medo de morrer. E alguns aqui eram pescadores. Ficaram muito apavorados. Apavorados a ponto de falar para Jesus, né? Acordar Jesus, Jesus, a gente vai morrer. Acorda aí, você não está se tocando do que está acontecendo, não? Vamos todos morrer aqui. Né? E legal que Jesus, muito calmamente, ele acorda, né? E dá ordem ao vento, dá ordem às ondas, e tudo fica sereno, né? E reclama com eles. Pô, cara, vocês não têm fé? Vocês não têm fé? Né? E Jesus contestando a fé deles ali naquele momento. E eu fico imaginando, irmão, porque nessa versão minha aqui, vem falando que eles tiveram medo. O medo que era da tempestade passou a ser o medo de Jesus. Porque cara é esse que tem esse poder de mandar o vento parar e a onda cessar? O medo que era da tempestade passou a ser o medo de Jesus.
E eu fico tentando imaginar a confusão que não foi na cabeça deles, quando no momento ali da morte e crucificação de Jesus, né? Porque assim, imagina, cara, eu tô ali, sou amigo do super-homem ali, né? E o cara vai pra cruz e morre e não faz nada? O cara que parou o vento, o cara que parou a onda, e esse cara vai pra cruz e morre, se permite apanhar do jeito que apanhou, a sofrer do jeito que sofreu, e não faz nada, não fez nada. Eu fico tentando assim, imaginar a confusão na cabeça deles ali naquele momento. E por que dessa confusão? Eu acredito assim, que eles não tinham a visão do Evangelho. Aquela visão que Jesus tentou passar para eles ali, eles ainda não conseguiam enxergar a visão do Evangelho, a visão como um todo. Essa semana eu fui pegar remédio para minha mãe no posto de saúde. Aí a gente conseguiu lá para cadastrar minha mãe lá e fomos pegar alguns remédios lá e eu estava na fila. Normalmente nessas filas assim a maioria é do gênero feminino, né? E tava eu sozinho lá no meio daquela fila lá, né? E de repente começa a falar, né? Conversar ali e tal, e duas mulheres, uma que estava na minha frente, uma que estava atrás de mim, começaram a falar sobre remédio e tal, e assim, mulheres da minha idade mais ou menos, tomando um remédio que a minha mãe está tomando agora, que a neurologista passou para ela. Eu fiquei assim, meio que impressionado com aquilo, né? Eles são novas, né? Tomando remédio assim, e eu ouvindo elas conversar, de vez em quando elas olhavam para mim como que querendo que eu entrasse na conversa, né? Eu falei, ai meu Deus, qual o protocolo aqui agora para entrar na conversa? Né? Fosse Dimitri ali, Dimitri já ia puxar assunto, saber da vida de todo mundo, mas eu ali não funcionou, né? Eu ficava olhando para uma, para outra, sem saber o que falar, e até que achei interessante, né, que uma virou para outra e falou assim, pô, mas esse problema não tem cura. Ela falou que ela tinha epilepsia. Aí a outra falou, os médicos dizem que não tem cura, só tem tratamento. Aí a outra virou e falou assim, mas a igreja diz que tem cura. Aí ela falou, é verdade, a igreja diz que tem cura. Inclusive, eu me batizei. Estou há 6 meses ou 6 anos batizado nas águas. Primeiro me batizei na Universal, e estou falando o nome aqui, não adiantou nada. Aí depois me batizei nas águas na Mundial, e estou lá até agora nada também. A outra virou e falou, pô, eu me batizei numa igreja tal lá de fora dos Estados Unidos, e também estou até agora lá, não aconteceu nada. Eu ouvindo aquilo ali, né, falei, pô, cara, a pessoa entrou na igreja, também não entendeu o propósito de Cristo. Está lá na igreja, ela está na igreja, frequenta, vai todo domingo, tudo isso, faz tudo isso, mas não entendeu o propósito do Evangelho, né? E eu fiquei pensando, pô, cara, quanta gente dentro da igreja está na igreja, mas não entendeu o propósito ainda. Está ali por diversos motivos, porque tem gente legal, boa conversa, menos mal do que bem, é isso mesmo, né? Mas não entendeu o propósito ainda da igreja. O propósito de Cristo, o propósito do Evangelho, que eles se dispersaram. Cada um voltou a viver a sua vida. Cada um foi viver a sua vida como vivia antes, né? Depois que Jesus foi crucificado. E assim, deixa eu só abrir a minha colinha aqui. Para não perder essa mesma passagem, ela se repete lá em Mateus e lá em Lucas. Lá em Mateus e lá em Lucas. A mesma passagem, tem alguma diferença ali de um para o outro ali, mas basicamente vem falando a mesma coisa. E assim, então assim, eu queria pontuar algumas coisas em cima disso, que eu acho que a gente não pode deixar passar. Eu sei que a maioria de nós já ouviu essa passagem aqui, muita gente vai falar para você assim, ó, Jesus tem que estar no teu barco, né, as situações vão vir, mas nunca deixa Jesus fora do barco. Beleza, eu vou concordar com todas essas mensagens, Jesus tem que estar no barquinho nosso,
Beleza, tá? Tranquilo, fechamos aí. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, cara, tem situações na vida da gente que acontecem, muitas delas são situações, você está no barquinho com Jesus, mas muitas delas são situações que são provocadas por decisões nossas, decisões que nós tomamos e elas têm consequências e as situações ocorrem. Jesus tem que estar no barquinho? Beleza, Jesus tem que estar no barquinho, vou me arrepender, vou recorrer a Jesus, Jesus acorda aí para me tirar dessa situação. Algumas outras situações acontecem porque acontecem. Caramba, aquilo ali é uma coisa que acontecia naquela época com frequência e acontece até o dia de hoje. Coisa do mar revolto, o vento forte. Isso já acontecia naquela época e sempre acontecia, não foi uma coisa do acaso. A Bíblia em momento nenhum aqui diz Deus levantou o vento e tal. Não, a Bíblia não fala isso. Aconteceu porque acontece. Acontece. Tá? Mas Jesus estava no barquinho para poder aplacar o vento, aplacar o mar, e a situação então se abrandou. Tô falando isso porque a gente às vezes fica procurando motivos, pois nem sempre tem motivo, né? Tem coisas que não tem motivo. Quando tem motivo, beleza. Se você consegue achar um motivo, consegue se consertar daquele motivo, vamos crescer com isso. Se não tem motivo, faça do seu limão uma limonada e vamos crescer com isso. E vamos andar para frente. E vamos continuar, sem parar. Entendeu? Mas não tem situações na vida que simplesmente acontecem. Simplesmente acontecem e eu tenho que lidar com aquilo. E lidar com Cristo é a melhor maneira de lidar com aquilo. Não deixar Cristo de fora. Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção nesse texto, e que eu acho importante, mas na verdade não é uma coisa, são tem 3 pontos aqui que eu queria chamar a atenção. Muita gente fala, né? Convide Jesus para estar no seu barco. Mas se você olhar nos 3 textos, tanto em Lucas, quanto em Mateus, como aqui em Marcos, em momento nenhum eles convidaram Jesus para entrar no barco. Eles não chamaram Jesus para entrar no barco. Jesus falou que queria atravessar o lago. Foi Jesus quem o chamou. Nenhum deles chamou Jesus para ir para o barco. Jesus tinha o propósito de atravessar a lagoa. E ele falou, vamos atravessar a lagoa. Entrou no barco e vamos atravessar a lagoa. Não foram eles que convidaram Jesus, foi o contrário. Havia um barco, havia uma lagoa, havia um objetivo. Do outro lado da lagoa, havia os discípulos e havia um Cristo. E Cristo chamou os discípulos para atravessar a lagoa com eles, para poder chegar lá no outro ponto. Vocês lerem aí mais adiante, se não me engano, lá em Cesareia, lá em Gadarena, que eles diziam Gadarena, não é isso? Que, aliás, é um outro nome do mar, mar de Gadarena, tem gente que chama mar de Tiberíades, mar de Cesaré, mas é tudo a mesma coisa, é o mar da Galileia ali. Então Jesus chamou para que eles entrassem no barco para atravessar o lago. Poxa, o que eu entendo disso, cara? Eu entendo assim, que Jesus, a todo momento, ele está fazendo esse convite para cada um de nós. Quando eu falo cada um de nós, eu não estou falando do cara para o cara se converter, não. Porque esses aqui já caminhavam com Jesus. Estou falando de gente que já está convertida. Gente que já está caminhando com Jesus. Então Jesus entrou no barco e falou, vamos atravessar o lago comigo? Vamos chegar lá porque eu tenho um objetivo lá daquele lado? E eles entraram no barco. Eles entraram no barco. Bom, então, situação número 1. Receber o convite de Jesus. Cada um de nós aqui está a todo instante, a todo momento, recebendo esse convite de Jesus para entrar nesse barco. À medida que nós entramos nesse barco com Jesus, é bom a gente entender que situações vão acontecer dentro desse barco. Como aconteceu com eles. Poderia ser. Jesus atravessava toda hora ali, todo momento ali. Esse foi o único momento de relato de tempestade. Esse foi o único momento. Então vai ter momento de paz, de tranquilidade, situações onde você vai atravessar o barco com Jesus de boa.
Vai ter. Mas vai ter momento de tempestade. Vai ter momento ali de onda, vai ter momento de perseguição, vai ter momento ali de mentira, que vão mentir sobre você, vai ter momento ali de confusão, vai ter esses momentos também. Esses momentos vão acontecer. Mas é importante eu ter a consciência, eu tenho que estar nesse barco. Porque faz parte do meu propósito estar nesse barco com Jesus. Eu queria muito que entendessem isso. Mais do que você estar no barco com Jesus para ele te atender a sua necessidade, é você estar no barco com Jesus para você atingir o propósito que Jesus quer. Está dando para entender isso? Quer ao contrário, o entendimento do negócio? Não é eu trazer Jesus para o meu barco para ele poder me safar? É eu estar no barco com Jesus para atender o propósito dele. Entendeu? Ih, irmão, desculpa aqui. Não, depois eu falo com ele. Desculpa aí. É eu estar no barco. Eu sei que vocês... a maior parte da pregação é o contrário, mas vamos entender a lógica desse negócio aqui. Foi Jesus que o chamou para poder atravessar aquele barco e ir lá do outro lado para fazer o que foi feito lá em Gadarena. Então todo o processo foi iniciado por Jesus. Jesus não está no barco para me safar. Eu estou no barco para atingir o propósito de Jesus. Sabe? É importante a gente entender isso. Né? Então nesse momento aqui, que eu estou no barco, eu estou exposto a todas as situações. Ou de paz, ou de guerra. Ou de paz, ou de intempéries, tempestades, problemas, em função de eu estar no barco com Jesus. É importante a gente entender isso. E mais importante ainda, é o que Jesus fala para eles. Porque, olha que legal, cara, Jesus estava dormindo. Estava no barco, atravessando o lago e estava dormindo. Jesus confiou na fé deles. Ele entregou completamente a travessia do barco para eles. No momento nenhum, Jesus ele só se mexeu quando foram lá tirar ele do sono dele. Porque até então, se não acordassem ele ia continuar ali dormindo. Jesus confiou na fé deles. Isso é um ponto importante da gente entender. Sabe? Que Jesus ele vai confiar na fé de cada um de nós para estar dentro desse barco, navegar nesse barco e atingir o propósito dele. Ele vai confiar em cada um de nós. Seja lá qual for o tamanho da sua fé, seja lá qual for esse tamanho, aonde você está, na sua caminhada com Jesus, seja lá onde for, ele vai confiar na sua fé. Até porque isso faz parte do amadurecimento de cada um de nós, a nossa caminhada com Cristo. Então é muito importante, irmãos, e eu vou fechando por aqui, o recado realmente é curto. Para a gente entender isso, cara, ó, quem chamou aqui para entrar no barco foi Cristo. Foi ele que chamou os discípulos. Não foi o contrário. Tá? Foi ele que pegou e falou, ó, existe um propósito lá do outro lado do lago e nós vamos para lá agora, valeu? Valeu. Eles poderiam não ter ido? Foram todos? A Bíblia não fala se foram todos os discípulos. Não fala nenhum dos 3 relatos aqui, vem falando isso. Eles poderiam ter ido, poderiam ter deixado. Ah, peraí, eu estou ocupado, não dá agora e tal. Mas entraram aqui no barco e foram. Entrou no barco com Jesus, estamos sujeitos às situações. Qualquer navegação dentro de um barco pode promover ali, seja de marolinha ou seja de tempestade. Qualquer situação eu vou estar sujeito. Entendeu? E seja lá como for, Jesus sempre vai requerer de nós a nossa fé. Lá em Hebreus, está estudando Hebreus, né? E falando lá, sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé é um pré-requisito para eu estar andando nesse barco e crescer nesse barco com Jesus, né? E iniciar a minha navegação e ir até o final e atingir o propósito que Deus e Jesus quer que eu atinja com ele. Então é muito importante isso, a gente entender isso. Amém, irmãos? Eu queria deixar esse pequeno recado aqui para vocês, para a gente poder enxergar a importância de eu aceitar um convite de Jesus. Eu não estou falando de um convite de
aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, não. Passamos já dessa fase. É aceitar uma caminhada com Jesus sujeito a todas as situações que se apresentam diante de nós. Com fé, né? E à medida que a fé vem, à medida que eu exerço a fé, à medida que as situações vêm, desculpa, falei errado, e à medida que eu exerço a minha fé diante das situações, eu vou crescendo com Cristo. Eu vou crescendo com Cristo ali, passo a passo, passo a passo, passo a passo, passo a passo. Isso até o final da vida de cada um de nós. Não tem 10 anos, 20 anos, 30 anos. Não, amigo. A Bíblia fala que até o final da minha carreira é um momento de crescimento com Jesus. Amém? Bem, Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento. Senhor, obrigado por tudo aquilo que o Senhor colocou diante de nós. Que o Senhor possa estar aí fazendo com que essa semente cresça e produza, Senhor, conforme a sua vontade e o seu querer. Peço isso em nome de Jesus, Pai. Amém. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Amém? Amém? Amém! Glória a Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tocar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro numa noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu tenho. Choro numa noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu tenho. Ainda
choro na noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro na noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda na primeira não floresça, e não haja por ali, o produto da primeira vida, todavia não negarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Não haja fruto na vida, e o produto da inteira vida, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Bem, essa passagem é muito interessante, né, Paulo? E tudo eu falei ali, foi meio que de brincadeira, mas não. Tem pessoas que entendem que os outros barcos se perderam, se afundaram. Eu prefiro crer que a ordem de Jesus, que acalmou o vento do mar, se segurou, eu prefiro crer que todos os outros se salvaram também. Será que o texto não comenta, né? Não fala isso? Mas eu me lembrei de uma situação, que vou resumir aqui rapidinho, que quase todos conhecem, mas tem gente que não sabe o que aconteceu. A gente viveu uma experiência meio que parecida com essa situação, né? Não foi no mar. Daqui nós pegamos gente pescando no mar, se voltou rápido, não teve problema não. Mas nós estávamos viajando para Belo Horizonte, começou uma chuva e começou umas pedrinhas batendo no parapeito. Aí a Regina falou, legal, as coisas de Regina cabe, sei lá. Olha só as pedrinhas de gelo. Não sei se alguém comentou de pedra de granito. Com granito não pode. Granito sim, né? Granito não, né? A pessoa já cai granito de céu, não é nada. Aí, pô, aquelas pedrinhas foram transformando em pedras, se transformam em petronas, que não sei da qual tamanho. A ponto de eu assim, no meu impulso, colocar a mão no teto não afundava. Tanto bom, explodindo aquelas pedras no carro. Eu pensei, pô, vou sair daqui do carro, os vidros tudo arrebentado, e seja o que Deus quiser, né? Mas de repente eu me lembrei dessa passagem. E me lembrei também que Jesus falou que nós faríamos obras também, como ele fez, ainda maiores. Aí quando eu lembrei dessa passagem, Jesus repreendeu o vento e o mar e a fúria do vento. Aí, cara, abriu o vidro do carro, parado ali, que tinha parado, não tinha como seguir, todo mundo parou, todos os carros. Aí eu botei a cara pra fora assim do carro e gritei pro vento parar, né? Deu uma de doido, né? Eu gritei mesmo, gritei muito. Só que eu fui diminuindo a intensidade do grito. Eu gritei umas 7, umas 10 vezes. Diminuindo. Parou. Falei, então agora vamos embora. Aí liguei o carro, tentei sair, o carro não saía, estava muita pedra, muito granizo, com pedra de gelo na frente, não saía.
Aí deu uma rezinha e puxei pra cá e saí. Fui embora. E era muito vento mesmo, carros voando por cima do carro, assim, gente, era coisa de doido. Aí quando a gente saiu, o asfalto cheio de gás, cheio de desviando devagarinho, aí foi embora. Os outros se salvaram, né? Mas eu não vi, né? Eu fui na frente e fui embora. Então, uma experiência que a gente teve e usei, né, o exemplo de Jesus para repreender o vento, para tempestade. Mas existem outras tempestades, outras situações da nossa vida, creio que o ponto que chega nisso, que é espiritual. Né? Enfrentamos guerra, enfrentamos dificuldades e é espiritual. Só que Jesus já deu um exemplo lá na cruz, já venceu por nós. Então, quando ele fala, por que tem tanto medo? Por que somos tímidos? Né? Então nós não podemos ter medo, ser tímido diante de nenhuma situação. Né? É fácil falar, é fácil profetizar, é muito fácil. Nós precisamos ter coragem de repreender a tempestade, de repreender a situação em que Jesus está conosco, que nosso caminho. Todos estamos com Ele. Né? Ele nos chamou. Nós fomos, estamos com Ele, estamos juntos. Sigamos, porque Ele vai nos levar até o dia final. Damos glória, graças a Deus pela Sua palavra, Senhor, foi ministrada hoje. Continua abençoando o nosso irmão Paulo, os outros irmãos que trazem a palavra aqui também, Deus, que são revelações que o Senhor tem para nós nesses dias. Pai, que nós possamos entender, crer a Ti e te pedimos, Senhor, assim como os discípulos, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fé. Sabemos que a fé vem pelo ouvir a Tua palavra. Então, Deus, que tenhamos disposição, tenhamos fé para acreditar nisso e buscar em Ti, buscar a Tua palavra, na oração, na comunhão com os irmãos, esse crescimento, essa maturidade que precisamos para vencer o dia mal, para vencer todos os dias. Ajuda-nos, Senhor, a levar a nossa cruz. Sabemos que na cruz, pela cruz de Deus, nós somos mais do que vencedores, porque ali o Senhor já venceu por nós. Muito obrigado por tudo. Leva-nos em paz, Deus guarda-nos mais da semana, livrando-nos do mal, possamos, Deus, conviver com o Senhor e com o nosso, com a irmandade, Deus. E sabemos que no mundo inteiro pessoas passam pelas mesmas situações que nós passamos e o Senhor está no nosso coração. Obrigado, Pai, em paz. Oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Boa semana a todos. Sejamos abençoados e abençoadores.